Boa tarde, Dom Bertrand. Como é? O senhor consegue me ouvir perfeitamente? Perdão, professor? Eu sou o chanceler do Circo Monarca do Piauí, né? Gostaríamos de agradecer a sua presença, né? Sim. Gostaria de agradecer pela citação e pela vinda aqui ao Piauí, né? Nós esperamos que o senhor venha, quem sabe um dia presencialmente, né? Com o passar dessa pandemia chinesa, o senhor está aqui presente. E não vamos nos alongar aqui, né? Nessa roda de conversa que teremos com o senhor, e vamos selecionar algumas perguntas. E eu vou passar. Eu só queria saber se o senhor está escutando a minha voz, né? Pois ótimo. Então, conseguimos seguir meu raciocínio a respeito por que a monarquia é superior aos demais regimes. Perfeito, perfeito. É mais orgânico, mais natural, que até no sentido tomista da palavra é mais democrática. Inclusive, nós estávamos falando isso nas palestras do chefe de Estado ser isento, né? Dele manter a estabilidade da nação e não ficar essa instabilidade da República, né? Que a gente tem a mudança de presidente, a gente vai ter a mudança do sistema educacional, vai ter a mudança de projetos de infraestrutura, mudança do agronegócio, e nunca se tem uma continuidade da supremacia da monarquia, né? É exatamente essa continuidade nós queremos para o bem da nação. Imagine uma família que a cada 4 anos houvesse uma eleição entre os filhos para saber quem vai ser o pai. Caos. Uma empresa, a cada 4 anos, saber quem vai ser o presidente, quem vai ser o secretário, quem vai ser o diretor do setor jurídico, etc. Um caos. E é o que nós estamos assistindo nessa utópica república. Não funciona. Hoje no Brasil, você não encontra um brasileiro que diga de boca cheia que a república deu certo. E os brasileiros exatamente estão nessa situação. Eles estão à procura de algo. E é a nossa missão. É mostrar qual é o papel da monarquia, qual é a superioridade da monarquia, qual é a vantagem da monarquia, e, sobretudo, não só da monarquia por causa das vantagens para os brasileiros, porque o melhor realiza os desígnios e é igual que Deus nosso Senhor tem para a nossa pátria. Não sei se está claro, professor. Perfeito. E é isso que nós desejamos. Eu vou passar agora a fala para o Tiago Araújo, que é o nosso preletor, né, que ele vai selecionar algumas perguntas para o senhor nessa continuidade, né, sobre a monarquia. Vossa Alteza, continuando o raciocínio, que nós achamos que ia ter alguma interferência, então nós viemos já, então a gente meio que tentou dar um salva-vidas ali para o senhor, mas se o senhor quiser retomar o raciocínio anterior, eu selecionei uma pergunta bem interessante aqui dos comentários aqui dessa transmissão, que talvez possa servir de gancho. O Arthur comentou o seguinte, ele não falou de onde ele é, infelizmente, mas o comentário foi o seguinte: a década de 20 e 30 foi o período de formação de uma elite intelectual católica no Brasil. Quais fatores Vossa Alteza acredita ter causado o surgimento de uma geração tão altiva e, se seria possível repetir tal feito? No caso, ele se refere a Plínio Corrêa de Oliveira, a Jackson de Figueiredo, toda aquela elite intelectual católica tomista que existia. Houve um surto católico muito grande no Brasil na década de 30 e de 40, no começo da década de 40. Infelizmente, nessa época também, iniciou-se algo que foi uma tragédia, que foi a esquerda católica. Foi uma mudança no pensamento de muitos católicos. E uma perseguição a esses grandes líderes, começar pelo professor Nicolau de Oliveira, e que foram postos de lado. Esses foram os grandes problemas do século XX. Havia um despertar católico muito bom, até 1930, 1940, 1950. Mas isso foi muito perseguido. Agora, o que é bom hoje em dia é que nós estamos vendo um renascer católico. Esse renascer católico é um renascer católico monarquista que tem um ideal e uma esperança de uma nova civilização, de uma nova cristandade. Porque, voltando ao tema da crise do mundo moderno, se for ver, por exemplo, nos últimos governos, Lula, Fernando Henrique, etc., havia em toda a obra do governo um denominador comum. Qual foi? Tudo aquilo que destruía a cristandade. Os restos de cristandade que havia naquele tempo. Nós estamos exatamente em uma fase muito interessante, que é uma compreensão, uma encruzilhada da história, num ocaso de uma civilização que teve a pretensão de organizar-se como se Deus não existisse, mas nós estamos vendo, no fundo desse ocaso, as primeiras luzes de um renascer.
houve um renascer no século XX. Esse renascer continua. E agora estão sendo espontaneamente, exatamente por esse fator que eu procurei explicar, que o homem está à procura, no meio das causas criadas pela Revolução, o homem está à procura de um rumo. E nós vemos nisso uma graça do Divino Espírito Santo, e como católico eu devo afirmar, certamente pela intercessão da Santíssima Virgem. Nós vemos isso não só no Brasil, nós vemos na França, nós vemos isso no leste europeu, nós vemos isso muito na juventude norte-americana, alguns grupos norte-americanos que vão crescendo. Os católicos tradicionais nos Estados Unidos têm muita força. Houve uma reação, recentemente, está sendo muito combatido pelos revolucionários, mas e há uma reação naquilo que se pode chamar o Estados Unidos profundo, como aqui a reação foi no Brasil profundo. Foi nos poucos anos atrás, sobretudo a partir de 1916, uma espécie de... A alma do povo brasileiro, o Brasil profundo, basta, chega, nós não queremos a tirania vermelha. E saíram no Brasil inteiro os brasileiros bradando: minha bandeira verde e amarela, minha bandeira jamais será vermelha. E foi interessante que em todas essas manifestações, praticamente, no Brasil inteiro, apareceram simultaneamente bandeiras da monarquia, que não se via, que era impensável, algum tempo atrás, ver esse despertar monárquico. Isso continua. E esses grupos monarquistas, entre os quais eu incluo com alegria o Circo Monárquico Maranhão, e os vários circos monárquicos, grupos monárquicos, organizações monárquicas, que vão surgindo em todo o Brasil, quase por geração espontânea, que vão se comunicando por internet, etc., vão se apoiando, estimulando mutuamente, mas nós vemos isso, e eles todos têm um denominador. São católicos, são monarquistas, querem uma restauração, não apenas do ponto de vista político, mas também do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral, de ponto de vista de todas as instituições da nossa pátria. Isso existe na França também. Isso existe, um renascer, está havendo na Alemanha, sobretudo nos países do leste, os que mais sofreram com esse processo revolucionário. A Polônia, a Hungria, etc. E estão reagindo violentamente contra isso. Contra essas leis. Por exemplo, nesses países está sendo proibido o ensino da ideologia de gênero. Com toda razão, porque é uma monstruosidade. Mas há algo de novo no mundo atual. E, sobretudo, há uma promessa da divina providência de uma nova cristandade. Essa é a realidade. Não sei se com isso eu respondo a sua pergunta. Perfeito, Dom Bertrand. Eu gostaria de passar a uma pergunta agora para o Renan Menuzier. Por favor, Renan. Você está mutado, só desbloqueie seu microfone. Perdão, esqueci o microfone desligado. Então, pois bem, primeiramente eu gostaria de ressaltar, em nome da Ação Renanista, que é uma honra tê-la aqui conosco no dia de hoje, e por também me dar a oportunidade de fazer uma pergunta. Pois bem, eu pertenço ao grupo da Ação Renanista, que é responsável por republicar os livros do Arlindo Veiga dos Santos e dos demais documentos paternovistas. Como essa nova publicação aqui, que a gente fez, que é o Ideias que Marcham no Silêncio, que eu gostaria também de presenteá-lo. Essa edição aqui eu poderia mandar um membro da Ação de São Paulo presentear. E, bom, indo direto à pergunta, eu gostaria de perguntar à Sua Alteza Imperial se você poderia fazer algumas considerações sobre Arlindo Veiga dos Santos e também, se possível, como foi a relação de seu honroso pai, Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, com ele? Eu não pudesse responder a sua pergunta e falei para mais devagar, porque eu perdi alguns pontos da sua pergunta. Perdão. Qual a pergunta exatamente? E falando mais devagar, por favor. Certo. Eu gostaria de perguntar se você poderia fazer algumas considerações sobre o Arlindo Veiga dos Santos. Sei, pois não. E depois... É um homem muito bom, muito católico, muito firme, muito combativo, e que tinha um movimento muito bom, que era o movimento patronovista. E era um movimento que até hoje tem alguns amigos que continuam nessa obra. Inclusive, as suas obras estão sendo republicadas pela editora Resistência Cultural do Maranhão. Mas eu era uma pessoa, muito boa pessoa. Era muito amigo, aliás, do professor Nicolau de Oliveira, era muito amigo do meu pai. Eu, quando era menino, sempre que passávamos por São Paulo, ele vinha visitar meu pai, eu me lembro perfeitamente do professor Arlindo, e eu ficava muito impressionado com a sua cultura, com a sua sabedoria, e ele defendia exatamente o que nós defendemos hoje em dia, que são
esses princípios da restauração de uma sociedade católica, monárquica, autêntica, em que se respeite essa lei natural. As suas obras são muito boas e muito elogiáveis. Eu sei que o seu honroso pai, o Dom Pedro Henrique de Orleans Bragança, tinha uma certa proximidade com ele. Você poderia falar um pouco como era a relação entre a Casa Imperial chefiada pelo seu pai e com o movimento patronovista? Meu pai sempre apoiou esses movimentos católicos e monárquicos tradicionais. Meu pai, como sabem, ele veio do exílio definitivamente em 1945. Eu tinha 4 anos. E praticamente não tinha bem. Se teve uma pessoa, um português rico, que teve pelo meu pai, ele deu uma casinha no centro do Rio de Janeiro que ele vendeu e comprou uma fazenda no norte do Paraná, quando aquilo era fronteira agrícola. E aí educou seus 12 filhos. Mas sempre nós vínhamos a São Paulo, por uma razão ou outra, sobretudo eu acompanhava muito meu pai nessas viagens todas, sempre meu pai tinha 2 encontros quando passava por São Paulo. Era com o professor Pênico de Oliveira, que tinha a revista Catolicismo, e com o professor Arlindo Veiga dos Santos, do movimento Pátria Nova. E eles conversavam, tinha naquele tempo 6, 7 anos, 8 anos, mas o papai me conversava muito com os dois, e tinha muita sintonia, gostava muito dos dois pessoalmente. E uma coisa impressionante é que os dois, na conversa com meu pai, tinha uma conversa tão clara, os seus pensamentos eram tão objetivos e correspondiam tanto à realidade, que eu, com meninos, 8, 9, 10 anos, acompanhava perfeitamente as conversas. Essa é a recordação que eu tenho do saudoso professor Arlindo Veiga dos Santos. Do professor Pênico de Oliveira, eu, graças a Deus, fui um dos seus seguidores, que quando eu vim para São Paulo, definitivamente, meu pai confiou a complementaridade, a complementação de minha formação cultural, religiosa e minha orientação, ainda quando entrei na faculdade de Direito, para a vida. E fiz a contribuição dessa ideia de uma restauração de uma cristandade, o ideal da minha vida. E nesse ideal de cristandade está, evidentemente, a causa monárquica. Com o falecimento do meu pai, quando Dom Luís, meu irmão mais velho, atual chefe da Casa Imperial, assumiu a chefia exatamente há 4 anos, comemorou isso no dia 5 de julho, que é o dia que faleceu meu pai. A partir disso, eu passei a ser, por assim dizer, o braço direito do meu irmão Dom Luís para toda essa campanha, porque ele não tinha disponibilidade para fazer todas as viagens que nós éramos continuamente, e somos ainda continuamente convidados. E assim, hoje, eu tenho essa posição, junto ao meu irmão, com o braço direito do meu irmão, para essa ação contra-revolucionária, monárquica, católica, e que tem um surto muito grande nesses vários círculos monárquicos que vão surgindo de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. E acho muito bonito, e acho nisso uma ação da providência que vem ao encontro a uma aspiração de toda uma geração mais jovem e que são a promessa da continuidade da vocação histórica do nosso caro Brasil. Mais uma pergunta aqui, Vossa Alteza, vinda do João Gomes de Souza. Ele é membro da Ação Ordenista e também integrante do Círculo Monárquico do Maranhão. Ele pergunta o seguinte: a identidade autêntica e verdadeira do Brasil é inevitavelmente atrelada à identidade católica de nosso povo. Como poderemos restaurar uma monarquia católica de novo com a crescente penetração de ideias alienígenas à nossa nação, com expressividade no crescimento da população protestante no país? Como podemos nos reverter o processo de secularização e protestantização de nosso país? Há uma ação que nós estamos chamados a ter junto ao povo brasileiro no seu conjunto. E eu acho muito bonito que nós temos, no momento, que somar forças em torno da ideia monárquica e também os pessoas monarquistas, inclusive de outros protestantes, muitas vezes, quando eles veem a coerência da posição monárquica e católica, não, de fato é isso mesmo. Porque, no fundo, todos os protestantes sabem que a religião católica é a religião verdadeira, a religião que tem a continuidade da obra de Deus.
no Antigo e no Novo Testamento. E tem essa unidade e garante à humanidade essa segurança de pensamento que, graças a Deus, nós temos seguindo a lei de Deus, seguindo o Decálogo, seguindo os filósofos católicos e seguindo, inclusive, o catecismo. Perfeito. Vossa Alteza. Nós temos vários, um número grande de protestantes no movimento que se converteram vendo essa coerência. Se converteram à religião católica. E os outros foram acolhidos na esperança que eles venham a se converter. Esse é um desejo que eu tenho como católico. Mas nós não queremos impor isso à força. É preciso ver qual é o movimento da graça e ajudar esse movimento da graça na alma das pessoas que estão se aproximando. Temos mais uma pergunta aqui, mais ligada à vida de Vossa Alteza. Como foi o período de vivência de Vossa Alteza com o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira? Quais são as suas principais lembranças com o Dr. Plínio? Eu já citei umas lembranças no meu tempo menino. Depois, também na orientação que nos dava no tempo em que eu estava na Faculdade de Direito. E as reuniões que eu assistia no movimento criado pelo Dr. Plínio, regularmente aqui em São Paulo. E eu via o Dr. Plínio como um líder que tinha algo até de profético no sentido que era chamado a orientar essa mudança profunda que estava vendo na nossa pátria. O que eu admirava muito no Dr. Plínio é esse senso católico. Ele, por assim dizer, analisava todas as coisas, procurando, antes de mais nada, compreender quais são os desígnios de Deus, qual é a boa ordem de Deus, qual é a potencialidade dessa verdade católica. Isso que mais me impressionava e que foi o que orientou minha vida e, sobretudo, consolidou em minha alma essa herança que eu recebi de meus maiores por várias gerações, que é a fé católica e que é o centro de minha alma e de minha vida. Perfeito. Dom Bertrand, nós temos aqui uma pergunta do Frederic Montanha. Ele pertence ao Círculo do Rio Grande do Sul. E como nós falamos um pouquinho da formação do senhor, ele tem uma dúvida a respeito da formação da própria família imperial. Ele pergunta o seguinte: quero saber de Vossa Majestade, fala sobre a formação intelectual e em qual medida a geração do senhor participou na formação da geração principesca posterior. No caso, ele pergunta qual a influência do senhor na educação de Dom Rafael. Dom Rafael, o efeito sobre Dom Rafael é por meio de Dom Antônio. Fui sempre muito ligado a Dom Antônio. Hoje ainda tive um telefonema, hoje de manhã, um interessante telefonema que eu devo continuar à noite, a respeito do futuro de Dom Rafael. E ele exatamente está orientando Dom Rafael, para mostrar a Dom Rafael que ele tem que garantir essa continuidade histórica da nossa dinastia. E ele trouxe várias novidades que seriam longas, explicitais, são um pouco particulares, mas nós temos essa preocupação e Dom Antônio segue inteiramente nessa visão católica, nessa visão contra-revolucionária, nessa visão em vista da restauração de uma cristandade, de um Brasil monárquico, um Brasil que realmente garanta à nossa pátria os seus desígnios gloriosos. O Brasil é um país sumamente dotado, e um país que, se obedecer realmente à lei de Deus, se seguir as suas tradições, o seu potencial, o Brasil está sendo o maior país do mundo. Porque não há nenhum país no mundo que tenha o potencial que seja tão bem dotado por um ser natural quanto o Brasil. É preciso exatamente orientar o nosso povo no sentido de eles compreenderem essa vocação para que eles realizem esses desígnios. Não há nenhum país com tal riquezas como o Brasil. Veremos isso no Piauí. Piauí, aparentemente, é um estado um pouco atrasado, etc. De repente, com fruto do agronegócio e seu potencial mineral, o Piauí está despertando para essa realidade. Perfeito. O senhor quer complementar? Professor Maurício, Benizia. Não, realmente o Piauí ele tem andado com uma dinastia, na verdade, né? Uma dinastia do governo petista aqui, né? Nós temos andado, infelizmente, sobre a égide do Partido dos Trabalhadores há um bom tempo, né? Infelizmente.
E nosso potencial do agronegócio está mais ligado ao sul do estado, né? Que até gaúchos vêm para cá para utilizar o solo. E realmente o senhor tem razão quando fala que aqui tem riquezas minerais inestimáveis. Na divisa do Piauí com o Ceará, aqui foi considerado um dos locais que são mais potenciais para o minério de ferro, de bauxita e de outros minerais também. Infelizmente, aqui os governadores eles não se interessam nisso, porque isso quebraria grande parte do monopólio deles, mas se tivéssemos, né, um poder moderador e um chefe de Estado capaz, né, de governar ali, dar dicas, conselhos para esses governadores, seria perfeito, né? Essa a minha complementação. Professor Maurício, na primeira parte do encontro monárquico, que foi a afirmação sua, né, dizer que 85% ou 95% dos piauienses são católicos. Sim. Imagine se fossem verdadeiramente católicos. Então, aqui é conhecido como o estado mais católico do Brasil, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Conhece aquela afirmação de Santo Agostinho? Imagine uma cidade, uma região, uma nação que cumpre os 10 mandamentos da lei de Deus. Sim. Aqui é considerado um dos estados mais católicos, né? Tanto no Brasil como no mundo. Então, o problema central da nossa vida, o objetivo central da nossa vida, qual deve ser? A restauração da cristandade. A única solução para os problemas atuais não é apenas a monarquia, não é apenas as universidades, as escolas, etc., mas é a restauração da cristandade, é a restauração dessa boa ordem pós-problema da criação, é o respeito à lei de Deus. Se nós fizermos isso, e aí está no centro dos nossos ideais, exatamente nós somos monarquistas porque somos católicos. E também somos católicos porque somos monarquistas. Quer dizer, muitos vêm pela monarquia, outros vêm pelo aspecto religioso, mas exatamente é preciso despertar, é preciso ajudar essa graça que vai soprando para o nosso Brasil e que deu nessas grandes mudanças que nós assistimos nos 2, 3 últimos anos. Não são o ideal, mas são um passo no sentido de um despertar de um Brasil novo, de uma esperança para o futuro do Brasil. Nós temos muito a caminhar, nós temos muitos problemas. Não é a solução, mas houve uma mudança profunda. O Brasil profundo, o Brasil autêntico, o Brasil que ama a Deus, o Brasil verdadeiro, que não é o que a televisão, não é os jornais, não é essa mídia toda apresenta, mas é algo que está ressurgindo na alma dos brasileiros. E aí está a grande esperança. Dom Bertrand, eu tenho uma pergunta que vai bem de encontro nessa sua última exposição. O senhor, como um príncipe católico, fiel à tradição nacional, fiel ao catolicismo, na visão de Vossa Alteza, qual seria a maior missão de um monarca? A primeira é o respeito à lei de Deus. Há um exemplo histórico muito bonito. Posso citar até 2. Um é a Hungria. A Hungria é um país bárbaro. Ele tinha um rei bárbaro. Havia paganismo, etc. Não era católico. Por uma ação, uma graça, ele foi muito bem orientado e ele acabou se convertendo. E ele acertou a vida das várias mulheres que tinha, ficou com uma rainha, que era uma santa também. E ele se estabeleceu como a Constituição da Hungria passou a ser os 10 mandamentos da lei de Deus. Foi a primeira Constituição da era depois de Cristo, foi a Constituição húngara. São 10 mandamentos da lei de Deus. E a partir disso, o rei Santo Estevão, até hoje na Hungria, o chefe de Estado por excelência, o modelo do chefe de Estado, para qualquer húngaro, quem é? Santo Estevão. Um pequeno detalhe. Quando se fala do nome da América, todo mundo pensa em Américo Vespúcio. Mas, na realidade, o nome da América vem
de um filho de Santo Estevão, que é um santo também, Santo Américo. E os pais de Américo Vespúcio eram devotos de Santo Américo. Quando nasceu a criança, puseram o nome dele de Américo. E por isso hoje nós estamos na América. Pequeno detalhe. Um outro caso muito interessante na história. Santa Edwige, da Polônia. Ela era filha do rei da Polônia. Não, perdão. Ela era filha do rei da Polônia. E o pai queria que ela se casasse com o rei da Lituânia. Mas era um pagão. E ela não queria, porque era católica. E com a cumplicidade de alguns nobres, ela estava planejando uma fuga para a Áustria para casar-se com um príncipe católico. A noite que antecedeu esse plano de fuga, Nosso Senhor Jesus Cristo lhe aparece e diz: Edwige, obedece seu pai. Ela obedeceu, casou-se com o rei da Lituânia. E aí passou a ser a grande dinastia da Polônia, que são os Jaguelons. Porque passou a ser um reino que ia desde o Mar do Báltico até o Mar do Norte, até o Mar Negro, e passou a ser a muralha da Europa. E hoje, até hoje, a grande dinastia da história da Polônia são os Jaguelons. São bonitos esses fatos históricos, como a divina providência sabe agir para as grandes mudanças que se dão no plano de Deus, na decorrência, mudança do plano de Deus. O plano de Deus é que fosse católico, mas nesse rumo da história. E nós vamos confiar que no Brasil isso venha a ocorrer também. Mas nós temos certeza. Porque se nós formos ver as profecias que existem vários santos, nós vemos que é uma promessa. Nossa Senhora de Fátima, ela anunciou os dias atuais, falou da crise atual, a crise moral, etc. E é impressionante como esses fatos se realizaram e vêm se realizando. Mas depois falou que virá um grande castigo, será uma grande purificação, mas por fim o seu Imaculado Coração triunfará. E é o que nós estamos assistindo hoje em dia. Nós temos a certeza da vitória de nossos ideais católicos, monárquicos, etc., porque nós temos uma promessa desde o início da cristandade, quando Nosso Senhor fundou a sua igreja, a nossa igreja, disse a São Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer, certo que ninguém destruirá a igreja católica. E por fim, ela disse: e nós temos na outra ponta da história Nossa Senhora de Fátima, que fala da crise toda que o mundo passou com esse humanismo, com a crise moral, a crise religiosa, o caos, as guerras, etc. Mas, por fim, é uma colaboração triunfará, que é a promessa de que realmente um dia, e está próximo, será restaurada a cristandade. Agora, Deus quer que nós participemos nessa obra de Deus, nessa obra. Existe, como todos sabem, a igreja triunfante, a igreja padecente, a igreja militante. A igreja triunfante são as almas que estão no céu. A igreja padecente são as almas que estão no purgatório, à espera de irem para o céu. E a igreja militante são nós. Nós somos milis Christi. Nós temos obrigação de combater pela restauração da cristandade. Nenhum de nós pode se ver dispensado dessa missão. Todos, absolutamente todos. Cada um na sua. De acordo com a vocação, de acordo com a sua missão, de acordo com as circunstâncias, etc. Mas todos temos que ser soldados de Cristo. E nós temos a certeza que nossos ideais vencerão. Nós temos a certeza que eu sou muito pessimista para os dias atuais. Sou muito pessimista para o dia de amanhã. Mas sou muito otimista para o dia depois da manhã. E eu vejo, quando analiso o panorama mundial, eu repito isso, eu vejo um despertar. No fundo desse ocaso do caos revolucionário, eu vejo um despertar desse mundo novo, que será uma restauração e uma plenitude da realização dos planos de Deus para o Brasil e para o resto do mundo, toda a cristandade, etc. Nós vemos, por exemplo, um caso
desconhecido, muito pouco comentado. As conversões estão havendo na China comunista. Apesar de toda a perseguição do Partido Comunista Chinês, que é o grande fantasma nos dias atuais, há um número imenso de conversões na China para a Igreja Católica. Na Igreja das Catacumbas, mas deixa o governo chinês, com todo o seu poderio, um pouco mais inflacionado, segundo a mídia, mas com pavor desse despertar católico autêntico que tem na Igreja Católica Autêntica da Igreja das Catacumbas. É um sinal da providência. Perfeito. Temos mais uma pergunta que veio do nosso chat no YouTube. O pessoal que está assistindo mandou. É a seguinte: o Brasil, ele tradicionalmente sempre foi um país agrário. Hoje mesmo, o Brasil já caminha para alimentar 1/4 da população mundial. É realmente um terreno abençoado por Deus, o terreno brasileiro. O ponto que ela levanta é que a industrialização sempre levou os países à desconstrução da família. As mães saíam de suas casas, os filhos acabavam sendo educados pelas escolas, o Estado, por sua vez, secular. Como o senhor apoia a industrialização do país? Se sim, como poderia ser feita sem essas deformidades no berço familiar? São dois problemas diferentes. Uma coisa é o problema familiar, outra coisa é o problema do progresso da nação, do ponto de vista material, do ponto de vista econômico, etc. Do ponto de vista familiar, é preciso que nós nos esforcemos até para defender os valores da família. Certo? Da vida, da concepção à morte natural, do matrimônio indissolúvel, do sagrado direito dos pais a educar seus filhos, o que, infelizmente, muitos abandonaram. Isso foi uma questão de falta de amor aos filhos, dessa destruição da família, está vendo com a televisão, agora com a internet, etc. Que a internet foi um instrumento para renascer católico desse movimento, esse monarca católico todo o Brasil, inegavelmente, mas também tem o seu risco muito grande. Mas nós vemos o seguinte, um mundo materialista. Isso foi uma tragédia. Mas nós vemos, hoje, quando se afirmam os valores da família, há muito mais abertura para isso. E o mundo, nesse caos que eles estão à procura no farol. Estão procurando uma ordem. Algum tempo atrás, poucos anos atrás, a revista Isto É publicou uma reportagem de capa. A revista Isto É, que todos sabem que é uma revista esquerda. Nessa entrevista, o título era Surpresa, a juventude brasileira é careta. E apresentava os resultados de uma pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo, que é do PT, da juventude. Praticamente todas as respostas, essa pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo, dava uma resposta conservadora. Da família, dos valores da família, proteção da família, do desejo de uma família ordenada, monogâmica, etc. Uma pesquisa muito interessante, mostra esse Brasil profundo que a grande imprensa esconde. Mas esse Brasil profundo. Pois Deus não abandona os seus. Deus não abandona o Brasil, não abandona a França, não abandona os Estados Unidos, não abandona nenhuma nação do mundo. Mas é preciso exatamente que esses que se correspondem a essa graça de Deus, sobre essa graça que é muito mais forte hoje em dia do que há 10, 20, 30 anos atrás. Eu vejo, por exemplo, as posições que nós tomamos a favor da família, a favor da propriedade privada, a favor de uma sociedade orgânica, etc., as nossas posições hoje em dia são muito mais aceitas que eram há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Ao mesmo tempo que eu estava na faculdade de Direito. Eram discussões homéricas, mas não havia uma apetência dessa realidade. Eu vejo hoje, nos jornalistas que eu faço palestras, universitários, industriais, comerciais, professores, etc. A ideia de uma sociedade
não laicista, de um ideal que não tem um fundamento religioso católico, é muito mais aceito hoje do que há muito tempo atrás. Os ataques que eu faço ao laicismo, estando em vários ambientes, né? Em comparação a 10 universidades, em todo ambiente, a pessoa não tem razão. Antigamente seria privilegiado. Bom, perfeito. Em primeiro ponto, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanham. Nós estamos em 2 plataformas, no Facebook e no YouTube, e as 2 somadas bateram mais de 120 pessoas ao vivo nesse momento. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando e nos encaminhando para os nossos momentos finais. Professor Maurício Sérgio, por favor, tem uma pergunta de um confrade do Círculo Monárquico do Piauí, correto? Isso, seria uma última pergunta, né, derradeira. Dom Bertrand, o Oséias, do Círculo Monárquico do Piauí, né, ele pergunta qual foi o impacto da República na sua família, né? Bom, nós sofremos um impacto, fomos exilados. E praticamente perdemos todos os bens. Mas eu diria que talvez a providência, se diz que a providência escreve certo por linhas tortas. Para nós perdemos praticamente tudo. Meu pai dizia sempre, nos reunia, uma vez, das boas recordações que eu tenho, de meu pai e minha mãe. E minha mãe começa dizendo, nós íamos na fazenda, mas com muita penúria, muito aperto financeiro. Nunca tivemos largueza. Mas para a mamãe, eu não sei quantos filhos, nós somos 12. Mas como se fosse um quadro hoje, na cozinha da casa ou na fazenda. Minha mãe dizia assim, meus filhos não se preocupem. A providência nunca abandona as famílias numerosas. E foi o que aconteceu. Nunca nos sobrou, mas nunca nos faltou. Meu pai, um dia nos reuniu no jardim da fazenda, da casa da fazenda, da sede, e nos disse, meus filhos saibam aproveitar a única coisa que posso deixar para o futuro. Uma fazenda de 63 alqueires, hoje em Golias, Marense ou Piauiense, são hectares, seriam 140, 150 hectares, dividida por 12, não falta vida de ninguém. Mas eu posso deixar algo que vale muito mais do que isso. Uma boa educação, em primeiro lugar, a fé católica, em segundo lugar, uma boa educação, em terceiro lugar, a consciência de uma missão histórica realizada. Graças a isso, todos nós nos formamos, todos nós temos uma posição, e espero que, com a ajuda de Deus, eu possa continuar a minha missão servindo a causa do Brasil, do futuro do nosso grande Brasil, da Terra Santa Cruz. Perfeito. Bom, Dom Vossa Alteza, não iremos mais tomar o tempo do senhor, nós já estamos há 1 hora aqui fazendo um bate-bola jogo rápido. Renan, você gostaria de fazer as últimas considerações na presença de Dom Bertrand? Eu gostaria de agradecer em nome de toda a ação renista pela presença honrosa do senhor e a todos que estão nos assistindo. Nós tivemos um alto número de pessoas assistindo essa live simultânea, são 120 por mais de 4 horas, então eu queria agradecer e é isso. Professor Maurício Sérgio, perdão, Dom Bertrand. E eu estimulo que continue a sua missão pelo bem do Piauí e pelo bem da nossa pátria, tendo em vista a nossa missão, que é repor o Brasil nas vidas grandiosas. Esse país que nasceu com o primeiro ato público da sua história, com a Santa Missa e o primeiro monumento na Santa Cruz. Que Deus, nosso Senhor, nos ajude, a Santíssima Virgem nos abençoe, para que nós realmente possamos fazer do Brasil a terra de Santa Cruz. A terra que o sangue infinitamente precioso do nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado no Calvário e frutifica inteiramente. Professor Maurício, como representante do Círculo Monárquico do Piauí, gostaria de deixar suas últimas palavras também? Sim, gostaria de agradecer, né, a Vossa Alteza Imperial Real Dom Bertrand de Orleans Bragança pela sua presença inestimável, né? É uma honra. Pedir desculpas por não responder todos, né, que estão no chat. Dom Bertrand tem mais ou menos 120 pessoas acompanhando e fazendo várias perguntas, centenas de perguntas, só
que se tornaria impossível aí que o senhor ficasse aqui respondendo, mas deixo aí já meu coração nas mãos dessas pessoas, né, para que possam estar me mandando aí, para eu mandar por e-mail ou por outro meio aí, que seja viável. Enfim, o evento foi um sucesso, né? Gostaria de ensejar que Dom Bertrand, num futuro, viesse aqui no Nordeste, né, visitasse o litoral do Rio Grande do Norte, o litoral do Ceará, litoral da Bahia, né, juntamente com Dom Antônio, Dom Rafael, e gostaria que todos rezássemos por ele, por sua família, e considerações finais, né? E viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Vossa Alteza, se o senhor quiser desferir algumas últimas palavras, são os últimos momentos de nosso encontro. Tá bom? Que Deus Nosso Senhor nos abençoe, nos ajude, e a Santíssima Virgem nos proteja, dê toda a graça suficiente para que todos nós possamos cumprir a nossa vocação. A vocação de servir a nossa pátria, de servir a cristandade, de restaurar a cristandade e a glória de Deus no Brasil e no mundo. Perfeito. Um último agradecimento a todos que nos acompanharam até aqui, a todos que mandaram suas perguntas, a todos que colaboraram para a realização desse evento. Fiquem todos com Deus. Viva Cristo Rei e viva Virgem Maria Imaculada.